Olá, aqui é o Leandro Baruch e em parceria com a corretora Admiral Markets, hoje eu vou falar sobre gestão de capital. Na minha opinião, é o assunto mais importante do Forex, mais importante do que a estratégia que você vai utilizar, da sua análise técnica, enfim. Porque independente da forma que você opere, você vai enfrentar períodos de perda e um bom gerenciamento de risco é a diferença de você conseguir sair dessa situação ou você zerar a conta. Tá? Então, eu vou dar algumas dicas importantes, eu vou ensinar como calcular o seu risco, tá? Que é muito importante. Então vamos lá. Digamos que eu utilize um risco fixo na minha conta. É uma conta de $1.000, como vocês podem ver, e eu fixei um risco de 1% por operação. Esse risco pode ser variável. Tá? Então eu posso, numa operação, eu posso arriscar 0,5%, na outra arriscar 2%, 3%, 1,5%, enfim. Eu estou usando um risco fixo de 1%, que é para auxiliar aqui, facilitar na construção do vídeo. Então eu posso arriscar $10 por operação. Na Admiral Markets, o lote 0.01 corresponde a 10 cents por pip. O lote 0.10 ele corresponde a $1 por pip e o lote 1.0 a $10 por pip. Tá? Então eu estou aqui num suporte, né? Eu quero fazer uma compra, eu fiz uma análise, aqui é uma região de suporte, aqui ele tentou romper, né? Enfim, eu acho que vai subir, um exemplo. Então, como que eu faço? Eu vou calcular meu stop loss e meu ponto de perda. Então, digamos que eu compre aqui, o fundo foi 40 pips abaixo, então eu vou colocar um stop de 50 pips. Tá? Meu stop loss vai ser aqui mais ou menos, vai dar 50 pips, e eu vou comprar. Tá? Como que eu calculo o tamanho do lote? É muito simples. Tá? Eu tenho $10, eu divido por 50 pips. Ele vai me trazer 0,20, ou seja, 20 centavos o valor do pip. Então eu tenho que abrir uma compra que corresponde, acho que o tipo de conta não aceita esse lote 0.02. Eu abri uma conta demonstrativa, a conta Pro, e a partir de 0.10 o lote que ele aceita. Tá? Mas eu teria que abrir uma compra com lote 002 que corresponde a 20 centavos por pip. Atingindo o meu stop loss, eu perderia $10, que é 1% da conta. E atingindo o meu target profit, iria variar de acordo com o tamanho do target que eu escolhi. Tá? Então, outro exemplo é um scalp. Então, eu vou fazer uma compra não, uma venda, vai para variar. E eu vou usar 15 pips de stop loss. Eu quero arriscar $10. Então, 10 dividido por 15. Eu preciso abrir uma venda que corresponde a 66 centavos por pip. Ou seja, é uma venda ou a 0.06, que corresponde a 60 centavos, ou 0.07, que corresponde a 70 centavos por pip. Tá? Atingindo meu stop loss, eu estaria perdendo 1%, que é o meu limite de perda. Então, quer dizer, é muito simples você calcular o tamanho do lote. Basicamente, essa é a fórmula. Calcular o tamanho do lote. Valor em dólar ou euro, se a sua conta for em euro, do seu risco limite. Dividir pela quantidade de pips que requer o seu stop loss. O resultado é o valor do pip.
Vou dar um exemplo. Se o resultado for 30 centavos, lote 0,03. Se o resultado for 2 dólares, lote 0,20. Se o resultado for 5 dólares, 5 dólares e meio, eu utilizaria um lote 0,55. Tá? Então é muito simples. Agora, em questão de risco-recompensa, o que é o risco-recompensa? Tá? Risco-recompensa. Quando você vê alguma informação, alguma operação que diz que o risco-recompensa de tal trade é 1 para 1, significa que o seu risco é o mesmo que sua recompensa. Tá? Ou seja, se eu utilizo 10 pips de stop loss, eu estaria usando 10 pips de target profit. E eu, particularmente, eu trabalho com risco-recompensa de 1 para 2 até 1 para 4. Ou seja, um risco-recompensa de 1 para 2 significa que se eu tenho um stop loss de 20 pips, eu tenho um target de 40 pips. Tá? Se eu tenho um risco-recompensa de 1 para 4, stop loss de 20 pips e 80 de target profit. Por que isso? Porque é muito difícil você operar a longo prazo, independente da sua estratégia, você manter um nível de acerto alto. Por quê? Porque o mercado ele modifica a todo instante. Tá? Então, uma estratégia que você usa hoje pode não funcionar daqui 3, 4 meses, ou funcionar de uma forma diferente, de uma maneira até melhor ou pior. Né? Então, você mantendo o risco-recompensa positivo, ou seja, arriscando menos do que você está ganhando, permite que você tenha uma porcentagem razoável de acerto e ainda ter lucro. Ou seja, se eu tenho um risco-recompensa de 1 para 4, eu posso errar 3 trades seguidos. Veja só. Então, eu tenho um exemplo, 20 pips de stop loss e 80 de target. Tá, então, eu errei 3 trades seguidos, eu perdi 60 pips. Acertei o quarto trade e ganhei 80 pips. Ou seja, resultado 20 pips positivo. Tá? É muito comum você ver algumas estratégias que têm 95, 97% de acerto. Só que o cidadão vai e abre um trade com stop loss de 200 pips e um target profit de 10. É muito comum isso. Você entra em sites que demonstram estratégias, você vai em sites de expert advisors, é muito comum você ver esse tipo de coisa. Tá? Ou seja, é um risco-recompensa de 200 para 10. É muito ruim isso. Por mais que a pessoa vá e acerte 50 trades seguidos, ele vai ter um resultado positivo. 50 acertos, ele vai ter um resultado de 500 pips positivo. Se ele errar 2 seguidas, perde 400 pips. Se ele errar 3, errando 3 trades, o resultado fica menos 100. Ou seja, eu particularmente nunca vi uma estratégia dessa a longo prazo funcionar. Tá? É muito comum uma estratégia dessas durar 2, 3 meses e em uma semana perder tudo que ganhou nesse meio tempo. Tá? Então eu não aconselho. Se você quiser treinar com risco-recompensa negativo, tá? O que eu acho interessante talvez seja um 2 para 1, ou seja, risco-recompensa negativo 2 para 1.
a cada 2 pips que você está arriscando, você está objetivando 1 pip de lucro. Tá? Então, se eu faço um trade de 30 pips de stop loss, meu target é de 15 pips. Por que isso? Por que eu aconselho isso para quem está iniciando? Não é um risco-recompensa tão ruim, tá? Não necessariamente você vai ter lucro a longo prazo, mas a sua porcentagem de acerto vai ser maior do que usar um risco-recompensa positivo. Isso pode ser uma forma de motivar o trader que está começando. Lógico, ele está começando ou numa conta demonstrativa ou com capital baixo, porque ele está em fase de treinamento, está adquirindo conhecimento e confiança. Então, se ele quer um risco-recompensa negativo para poder ter uma porcentagem de acerto melhor, eu não aconselho algo menor do que 2 para 1. Tá? É uma situação razoável. Se você tiver 75% de acerto, você está aí no break-even, né? E é isso. Tá? Então, assim, focar nesse risco-recompensa que você bolou para sua estratégia é importante. Tá? Na hora de enfrentar o período de perda, se você mantiver o seu gerenciamento de risco, não sair dele, a chance de você recuperar é muito grande. Tá? Então, essas dicas são muito importantes, porque para trabalhar no mercado financeiro é muito importante você ter um psicológico forte e que não se abale. E isso está diretamente ligado ao seu gerenciamento de risco. Tá? Então, assim, se você utiliza um risco fixo e um stop loss fixo, tá? E digamos que você use um lote de 0,1, ou seja, $1 por pip, e por algum motivo você errou 5 operações seguidas, não entre em desespero. Tá? É um grande erro do trader quando acontece uma situação dessa, no próximo trade ele alavancar o lote, ou seja, ele usa um lote de 0,5 porque ele quer recuperar tudo em uma operação só. É um erro muito grande, porque se a pessoa ela chega a pensar isso, é porque ela está com o psicológico abalado, consequentemente a sua análise não vai ser tão eficiente. Tá? Então, assim, se você perdeu aí nessas 5 operações, se você perdeu 15%, a chance de você perder mais 15% só na 6ª operação é muito grande. Tá? É muito maior do que você conseguir recuperar tudo. Então, assim, eu aconselho que você treine bastante, seja numa conta demonstrativa ou numa conta real com capital baixo. Treine bastante, treine vários tipos de estratégia, tá? E a partir daí você bole um gerenciamento de risco que seja interessante para você, tá? Que você consiga administrar. E a partir do momento que você tem esse gerenciamento de risco, que você tem um risco definido em cada situação, que você consegue calcular o seu stop loss, o tamanho do seu lote, não saia desse plano. Tá? Não saia, porque se você sair, porque o seu psicológico vai estar abalado. Tá? Então lembre-se, se você tiver em algum momento, em alguma situação ruim no mercado, e você quiser sair do seu planejamento de risco, lembre-se do que eu estou dizendo, você não está 100% apto para tomar as decisões corretas na sua conta. Tá? Então dá uma folga para você mesmo, tire uns dias de folga do mercado, vai relaxar, porque assim, período de perda todo mundo tem. Tá? E saber sair deles é o diferencial entre os traders que conseguem ter um sucesso, que conseguem ter um lucro constante no mercado, e aqueles que conseguem apenas perdas. Tá? Então, assim, crie sua estratégia, foque no seu gerenciamento de risco, crie um gerenciamento de risco que você consiga se adaptar, que você consiga seguir, e a partir desse momento, em hipótese nenhuma, saia dele. Se você pensar em sair, é porque você não está bem para operar, então é melhor você dar uma relaxada e para voltar a operar posteriormente, utilizando o seu gerenciamento de risco. Tá? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu respondo. Tá?
Esse tópico realmente é um pouco mais complicado. Eu até utilizei o bloco de notas para facilitar, né, para fazer as contas aqui em cima, ajudar vocês. Então, recapitulando, é importante definir a porcentagem que você vai arriscar na sua conta, tá? Isso aqui é só título de informação, o tamanho do lote, quanto em relação ao PIP ele corresponde, tá? Eu falei sobre calcular o tamanho do lote, como que é. Então, basicamente, você pega o valor que você vai arriscar, $1, um exemplo, $10, eu divido pela quantidade de pips que requer o meu stop loss, né? Vamos supor que eu vou fazer uma operação que requer 35 pips de stop loss, então eu tenho aqui um resultado, tá? 28 centavos por pip, ou seja, eu posso usar um lote 0.03 que vai dar 30 centavos por pip. Se atingir meu stop loss, vai estar ali entre 1% mais ou menos, tá? Então é simples. Então, assim, também usar um risco-recompensa positivo sempre que possível, tá? Se você não está conseguindo uma boa quantidade de acerto com risco-recompensa positivo, se for usar um negativo, use 2:1 no máximo, tá? Menos que isso é uma situação assim que não vai dar certo, tá? Você pode acertar 50, 100 trades seguidos, tá? Mas a longo prazo pode ter certeza que não vai dar certo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se precisar de alguma ajuda, pode mandar um e-mail, tá na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais.